Mais um sábado de bênçãos aqui no Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui tendo o privilégio de levar ao mundo inteiro as verdades que libertam através do YouTube, não é mesmo? Essa noite eu tive uns sonhos nada agradáveis, tentações, pensamentos esquisitos, né? E eu nunca tento enfrentar o problema com a minha própria força, porque fatalmente eu vou cair. Então o que eu faço? Eu me submeto, me sujeito aí ao Rulorim e resisto a Satanás, e ele tem que bater em retirada, né? E recebe um pontapé no focinho com as porcariadas que às vezes ele tenta de várias maneiras, né? Quando nós procuramos divulgar as verdades, a palavra do Eterno, com mais de 30 blogs e mais de vários canais, divulgando as verdades para o mundo, aí ele deve pensar assim: vou pegar aquele cara lá, vou derrubar ele, porque aí ele para de ficar pregando aí pela internet, né? Só que ele se esquece que aqui tem uma pessoa de quase 50 anos de preparo, disciplinas, percalços, e que não vai enfrentá-lo na própria força. Então eu quero compartilhar com vocês mais esta arma de defesa que nós encontramos em Apocalipse, né? No de Galute, capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram suas vidas até a morte. Somos mais do que vencedores pelo sangue de Yahushua. Você não vai conseguir separar o sangue, né, e ficar adorando só o sangue sem o Messias, não é mesmo? Eles estão intrinsecamente ligados. As Escrituras afirmam também aqui em 1 Yahu, né? Capítulo 5, e 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito Santo, a água, palavra, e o sangue. Esses 3 concordam, esses 3 se transformam em um só. Você não vai, portanto, olhar para o sangue sem olhar para o Messias, né? Para olhar para o nosso Salvador amado. Isso é instantâneo. Então, quando nós falamos do sangue, nós estamos falando do sacrifício, do poder eficaz daquele sacrifício, e aquele sangue que foi derramado a nosso favor e de todos quantos querem, toda a humanidade, né? Se nós nos reportarmos aqui aos sacrifícios da antiga aliança, tem casos aqui impressionantes, né? Salomão mesmo fez sacrifício só num dia, mais de 20 mil de uma só vez, e nada conseguia satisfazer plenamente os olhos do Pai. Sempre havia uma deficiência, nada estava perfeito, até que o Cordeiro de Yahu veio para tirar o pecado do mundo. E não veio de um relacionamento entre Yehuzaf, José e Maria, porque se tal fosse, o pecado prosseguiria, não é mesmo? Então foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Yahushua, Espírito Santo, não permitindo assim que o pecado entrasse na humanidade. Inclusive esse mistério nos reporta também a provas da criação. Você já notou que tudo o que nós aprendemos espiritualmente, há documento suficiente para provar a existência do Criador? Os homens duvidam porque não têm o Espírito de Yahushua. Sem o Espírito Santo não vai conseguir entender nunca, jamais.
esses mistérios, porque é ele que perscruta as profundezas do Altíssimo. Então, aqui em Apocalipse 12:11, nós temos esta confirmação, a nossa vitória pelo sangue. A nossa vitória não vem porque eu estou em desagrado contra o pecado. Nós ficamos às vezes revoltados com certos pensamentos, certas tentações que podem acontecer. Não deve ser o cotidiano na vida do chamado Yahushua-Rim, né? Chamados os que creem em Yahushua. Quando você usa essa expressão Yahushua-Rim no plural, referindo-se, obviamente, no plural. Mas quando nós então temos essa arma, essa defesa do sangue, Satanás não aguenta olhar para ele. Então você coloca essa proteção do sangue. Pense da seguinte maneira: todo tipo de pensamento, todo tipo de tentação, todo tipo de problema que quiser me atacar, primeiro vai ter que passar pelo sangue. Primeiro vai ter que passar pelo sangue. Aí eu quero ver se você vai conseguir ultrapassar. Não é mesmo? Quando Satanás faz de besta, a gente vai lá e dá um pontapé no focinho dele, né? Ele vem com toda a fúria, né? Aí você esconde atrás do pai. É assim que o filho faz quando vai precisar de uma defesa com quem é mais forte do que ele, corre para trás, fica escondido atrás do pai. Então o bicho vem com fúria total contra mim às vezes. Eu sei que não posso vencê-lo, né? Os anos de experiência já me ensinaram que se eu tentar vencê-lo com a minha própria força, eu vou cair. Isso aí, exemplos aqui não falta, a turma que cai aí um em cima do outro quase, não é mesmo? Não estou aqui fazendo disso um motivo de satisfação, de ironia, nada disso, pelo contrário. Mas eu vejo muita gente caindo porque tenta enfrentar Satanás, Rassatã, Sati, capeta, diabo, como queira. Tenta enfrentá-lo com a própria força. Não vão conseguir. Não vai conseguir. O salmista no Salmo 18, ele diz o quê? Livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, porque o quê? Eram mais fortes, mais poderosos que eu. Quando o nosso Salvador disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Shosmaia. Você sabe o significado real deste texto? O que ele quis dizer? Pobre de espírito não é um indivíduo esmoléu, mendigo. Aquele que reconhece a sua dependência do Altíssimo. Já falamos sobre isso e vamos repetir. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você não vai enfrentar Satanás com a sua própria força. Isso é falta, inclusive, de respeito. A falta de respeito ao plano da salvação, ao nosso Criador, porque você sabe que é uma pessoa deficiente. Eu vejo pessoas aí, não sou crítico, sou observador, mas eu vejo aí os colegas aí, pastores, né? Eu fui consagrado a pastor, mas sou um reciclado, um quebra-galho de pastor, né? Pastor verdadeiro, apacentador verdadeiro que eu conheço é um só. Mas eu vejo aí uns colegas aí com a cara de tão problemático, parece que ele está enfrentando um problema pensando como eu vou dar solução nesse caso. Vai dar solução nesse caso nunca, rapaz. Ele vai buscar a solução daquele que tudo pode, todas as coisas. Vai receber o poder do Espírito de Yahushua. Vai te levar, então, à justificação pelo sangue. O sangue não justifica também, não é isso? Romanos 5:9, o que fala? Nós somos comprados pelo mais alto preço que existe, o preço de sangue. Mas Romanos 5:9 que fala: logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue,
seremos por ele salvos da ira. Você lembra o episódio lá do Egito? As pragas do Egito? A casa que não tinha nos umbrais da porta lá o sangue, o anjo da morte passou e fulminava todo mundo. Sem o sangue você não vai conseguir nunca se aproximar do Pai. Nunca. Ivrit 10:19. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santíssimo Lugar. Santo dos Santos, né? E havia o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, onde só o sumo intermediário entrava uma vez por ano. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vale a pena até ler mais um pouco, olha só, versículo 20 e 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Yahushua, o sumo intermediário, cheguemos-nos, no caso aqui é sacerdote, então seria intermediário mesmo, sumo sacerdote que seria sumo intermediário. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa representa, você sabe o quê? A sã doutrina, pura doutrina. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Maravilha, né? Ivrit capítulo 10, a partir do versículo 19, depois você medita, 19. Então nós temos este recurso invencível do sangue. Se por acaso cairmos, devemos então imediatamente confessarmos os nossos pecados, ou o nosso pecado, para aquele que nos purifica. Para o pecado involuntário, aquele que peca acidentalmente, foi vítima de uma determinada situação, está perfeitamente aceito pelo Altíssimo numa autêntica reconciliação, se realmente se arrepender. Tá vendo? A palavra diz também em 1 Yahuhanan, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Interessante, irmãos, que a própria Maria, né? Maroém e o próprio José precisaram desse sangue para a justificação. Você sabia por que Maroém e Yehuzaf, José, apresentaram aquele sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos que era exigido pela lei? A lei exigia um par de rolas ou 2 pombinhos, né? No caso de uma família com menos posse. E o sacrifício vacum, etc., aquele que tinha mais recurso, mais abastado. E quando eles apresentaram esse sacrifício, uma prova evidente de que o nosso Salvador amado nasceu pelo processo de parto normal. Não é mesmo? Processo normal. Até aí era exigido então essa obediência à lei. Obediência à lei. Está lá em Lucas, né? Você pode ler depois. Vamos confirmar aqui. Lucas capítulo 2, se não me engano. As escrituras são inesgotáveis, né, nos seus conhecimentos. Como dizia meu querido pai, hoje na presença do Altíssimo, depositório fiel das verdades eternas. Circuncisão é a apresentação de Yahushua. Capítulo 2. Cumprido os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yahushua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido.
Quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Yahushua, levaram-no a Yerushalayim para o apresentar a Yahuwah. Conforme que está escrito na lei de Yahuwah, todo primogênito será consagrado a Yahuwah, e para dar a oferta segundo o disposto na lei de Yahuwah, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então você vê a humildade em tudo, nasceu numa manjedoura, sem aquela ostentação. Esse é um dos motivos, inclusive, que Yoshoru até hoje espera o Messias, né? Eles queriam que ele se apresentasse de uma forma autoritária, como rei dominando e destruindo seus inimigos, contrastando-se com o que nós vemos. Ele nem por isso deixou de ser a total grandeza, absoluta grandeza, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que é, nos dando assim também mais uma lição de vida para que nós nos comportemos sempre de maneira mais humilde possível, não subserviente ao ponto de aceitarmos tudo, mas vivemos uma vida de mais humildade possível, né? Então, quando eles apresentaram esse sacrifício, justamente porque era exigido ainda a purificação da mulher após o parto. Não é isso que fala lá em Levítico 12? A mulher era considerada impura após o parto. Então, Yahushua nasceu pelo processo normal e fez as impurezas do homem, vamos ver, capítulo 12, a purificação depois do parto. Olha lá em Levítico, né? Capítulo 12. Esse foi o motivo que eles apresentaram aquele sacrifício. Mas esses sacrifícios todos foram de uma vez por todas. Se você ler o livro de Ivrit, Hebreus, né? Chama de Hebreus, você vai encontrar essas riquezas incalculáveis apontando para o sacrifício, para o sangue, para o Messias, para o Mehushai. O próprio Charles Darwin se converte ao ler o livro de Ivrit. Se converte ao ler o livro de Ivrit. E nós temos publicado em Provas da Criação, blogspot.com. Você pode acessar. Ali você encontra o sacrifício que alcançou aquele homem que espalhou pelo mundo a teoria da evolução, porque nunca deixou de ser uma teoria, você sabe disso, né? A ciência não reconhece a evolução, sempre a classificou como uma teoria. Até meio parentesco da teoria da reencarnação também. É isso aí. A teoria, portanto, da evolução. Charles Darwin disse nos últimos instantes da sua vida que lamentava profundamente que as pessoas tivessem transformado a sua teoria numa espécie de religião. E também ele lamentava profundamente que era jovem, não tinha muita experiência e que ele tenha espalhado essa infeliz comparação pelo mundo afora, teoria, e que os homens tenham. Há muitas pessoas hoje que são adeptos da evolução porque não conhecem nem o significado de evolução, que é totalmente inconcebível, né? Inconcebível, não tem fundamento diante da autenticidade das escrituras sagradas. Você vai aprender um pouco mais acessando lá Provas da Criação, blogspot.com. Dentre os mais de 30 blogs que o Espírito de Yahushua tem nos dado. Voltando então, confirmando e caminhando pelo sangue, nós seremos sempre vitoriosos, porque nós vencemos todas as coisas por causa daquele sacrifício. Não é porque você é forte, você é resistente, pratica musculação, que você vai vencer o inimigo, os pecados, os problemas do dia a dia, não. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Seu sacrifício foi definitivo. Seu sangue permite a você entrar na presença do Pai.
onde só o sumo, né, é intermediário, é isso mesmo, Ivrite, sumo intermediário ou intermediário? Vamos confirmar aqui, senão depois eu preciso fazer algumas ressalvas, alguns comentários, porque quem grava não pode corrigir, né? Eu mesmo faço essa retratação em público, assim, tudo bem, mas quando eu escrevo, aí eu vou lá e revejo a matéria, o português, a nova ortografia e tudo mais. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar pelo novo, cheguemos, plena certeza, no santo novo, pelo véu, e tendo grande sacerdote, grande intermediário, né? Nem assumo intermediário, grande sacerdote, o próprio sacerdote. Não é o sumo sacerdote, mas o próprio sacerdote. Ele veio como o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro intermediário, o nosso Salvador Yahushua. E ao derramar o seu sangue, quando Satanás olha para aquele sangue, já era, tem que cascar fora. Casca fora mesmo, bicho, porque o sangue vai estar sempre aqui, envolvendo a minha vida, as nossas vidas, daqueles irmãos que foram comprados, resgatados pelo alto preço do sangue de Yahushua. Ele não vai conseguir nunca os seus intentos maléficos. Satanás não vai conseguir nunca seus intentos maléficos, porque nós temos hoje o sacrifício definitivo, o sacrifício que serve para toda a humanidade. Se todo mundo se convertesse, todo mundo se voltasse agora para o nosso Salvador Yahushua, seu sangue é suficiente para suprir todas as carências, perdoar todos os pecados. O único pecado que ele não perdoa, note bem, é blasfêmia contra o Espírito Santo, não é isso mesmo? Então, procure sempre estar com o sangue na sua mente, lembrando desse sacrifício, quando vier uma tentação, é uma dúvida bem forte, olhe para sempre, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para o problema, assustado, olhando para você mesmo. É novidade alguma saber que você não pode vencer. Isso é magnífico, espetacular. Se todo mundo aprendesse isso, seria uma geração de crentes invencíveis. Mas infelizmente muitos tentam vencer com a sua própria força e não conseguem, porque esquecem do poder e eficácia do sangue. Eles, pois, o venceram pelo sangue de Yahushua.